Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Entre os crimes mais cruéis contra a humanidade, talvez o pior de todos tenha sido o Holocausto. Além da quantidade e da forma assustadora como os judeus morreram, que para muitos eram técnicas de execução praticamente industriais, os relatos das vítimas sobre as barbaridades realizadas pelos nazistas podem embrulhar o estômago. Além do massacre, nos campos de concentração, os nazistas reaproveitavam roupas, dentes, cabelos e até os cadáveres dos judeus. As pessoas que podiam contribuir com um trabalho braçal continuavam vivas, enquanto as que não tinham muita utilidade iam direto para a câmara de gás ou outros meios de execução. Entre as várias histórias contadas pelas vítimas do nazismo, existe uma muito famosa, de uma garotinha chamada Anne Frank. Era uma menininha judia que viveu na Alemanha até o ano de 1933, quando os nazistas chegaram ao poder. Nessa época, a vida de qualquer judeu ficou um pouco complicada. Os que não fugiram sentiram na pele todo o ódio que Adolf Hitler tinha desse povo. Anne e a família foram para a Holanda, onde o pai dela abriu um comércio. Mas em 1940, quando os alemães ocuparam Amsterdã, parecia que não havia mais chances de escapar dos inimigos. Mesmo assim, nossa personagem e os parentes ficaram escondidos até o ano de 1944, quando foram encontrados. Infelizmente, apenas o pai da pequena sobreviveu. Anos depois, em 1947, o homem publicou o Diário da Garota, em que ela detalhou como foi viver enquanto tentava se esconder dos alemães. O livro se tornou um verdadeiro sucesso. Foi traduzido para quase 70 idiomas e é considerado um dos relatos mais emocionantes sobre o Holocausto. Vale a pena ler. Ficou curioso para saber mais sobre a história de Anne Frank e sua família? Então vem comigo, que eu te conto todos os detalhes. Anne Frank, na verdade, era apenas um apelido, já que ela nasceu como Annelie Marie Frank, no dia 12 de junho de 1929, em Frankfurt, na Alemanha. Ironicamente, apesar de ser judia, ela era alemã. Filha de Otto e Edith Frank. O pai foi tenente do exército alemão na Primeira Guerra Mundial e depois se tornou empresário. A irmã de Anne, Margot, era apenas 3 anos mais velha. Eles eram judeus progressistas que moravam nos arredores de Frankfurt até o outono de 1933. O antissemitismo estava em alta na Alemanha há vários anos. E quando o partido nazista assumiu o controle do governo em janeiro de 1933, a família Frank decidiu se mudar para Amsterdã. No diário de Anne, ela escreveu o seguinte sobre essa passagem de sua vida. Por sermos judeus, meu pai migrou para a Holanda em 1933, onde se tornou o diretor-gerente de uma empresa que faz produtos usados na fabricação de geleia. Apesar dos tempos sombrios que o mundo estava prestes a enfrentar, Anne e sua família viveram alguns anos de paz em terras holandesas. A garotinha frequentava a escola normalmente e era uma excelente aluna, diga-se de passagem. Tempos depois, Otto fundou uma empresa atacadista de ingredientes alimentícios na capital da Holanda. Tudo estava tranquilo até 1940, quando os nazistas invadiram Amsterdã. As coisas ainda não estavam, digamos assim, perigosas, mas havia uma tensão em cada judeu que estava na região. Com o tempo, esse povo foi obrigado a usar a estrela de Davi amarela e cumprir um toque de recolher. As famílias foram proibidas de ter seu próprio negócio, que obrigou Otto a transferir sua empresa para um amigo, enquanto continuava administrando por trás dos panos. Anne e a irmã tiveram que estudar em uma escola específica para judeus. No seu diário, ela descreveu a situação da seguinte forma: Depois de maio de 1940, os bons tempos eram poucos e distantes. Primeiro foi a guerra, depois a capitulação e depois a chegada dos alemães, que foi quando começaram os problemas para os judeus. No dia 12 de junho de 1942, quando a nossa protagonista fazia 13 anos de idade, Otto deu à filha um caderno que ela tinha visto em uma loja da cidade. Ela fez do caderno um diário
E sabe qual foi a primeira coisa que escreveu? Eu espero poder confiar tudo a você, pois nunca fui capaz de confiar em ninguém. Espero que você seja uma grande fonte de conforto e apoio. Cerca de um mês depois, os nazistas começaram a enviar os judeus para os campos de concentração. O destino era incerto, mas todos tinham certeza de que seria um verdadeiro desastre. Ou seriam enviados para os campos de trabalho forçado ou executados. Em uma última tentativa de escapar, Otto tentou levar a família para os Estados Unidos, mas o visto foi negado e foram obrigados a bolar um plano para se esconderem dos alemães. Otto, então, construiu um esconderijo atrás da sua empresa. No dia 5 de julho de 1942, a irmã mais velha de Anne foi chamada para se apresentar em um campo de concentração. Por causa da intimação, foram forçados a antecipar o plano. Uma semana depois, a família Van Piels, composta por judeus amigos próximos dos parentes de Anne, também se juntou no esconderijo que eles chamavam de Anexo Secreto. Durante cerca de 2 anos, 8 pessoas moravam ali. Amigos das duas famílias ajudavam a administrar o negócio, que continuava funcionando na frente do prédio, e levavam comida e notícias do mundo exterior para os judeus escondidos. Um dos amigos construiu um móvel que ocultava a entrada do anexo secreto. No diário, Anne escreveu o seguinte: Agora nosso anexo secreto tornou-se verdadeiramente secreto. O Sr. Kugler achou que seria melhor construir uma estante de livros na frente da entrada de nosso esconderijo. Ela tem dobradiças e se abre como uma porta. No documento, a menina também deu detalhes sobre como era o abrigo. As famílias eram divididas em 3 quartos, mas também havia um banheiro, um pequeno sótão e uma recepção. A recepção e o sótão tinham janelas pelas quais Anne olhava durante a noite. Num espaço de 2 anos, os ocupantes liam e estudavam para acabar com o tédio. Eles, inclusive, seguiam uma programação rígida que os obrigava a ficar em silêncio em determinados horários para que não fossem ouvidos por pessoas que trabalhavam na empresa de Otto. Um dos principais passatempos de Anne era o seu diário. Lá ela escreveu sobre suas experiências, como via o mundo e o desejo de ser jornalista. A mocinha também disse que não queria ser igual à mãe, que precisava ser algo mais que um marido e filhos para se dedicar. Ela não queria ter vivido em vão como a maioria das pessoas. Mas, infelizmente, a última vez que Anne Frank escreveu naquele caderno tão querido foi no dia 1º de agosto de 1944. 3 dias depois, a polícia alemã invadiu o anexo secreto. Todos foram presos. Como descobriram o esconderijo? Isso ninguém sabe. As teorias incluem traição, talvez da equipe do depósito ou da irmã de um dos amigos que ajudavam as famílias. Eles foram enviados para Auschwitz no dia 3 de setembro. Lá, os homens e mulheres foram separados. Esta foi a última vez que Anne viu o pai. Anne, Margot e Edith permaneceram juntas, fazendo trabalhos forçados até 1º de novembro de 1944, quando Margot e Anne foram transferidas para a Alemanha. As duas irmãs chegaram em um campo de concentração que estava superlotado e infestado de doenças infecciosas. Depois de 3 meses, as meninas desenvolveram tifo. Margot morreu em fevereiro de 1945 e a irmã mais nova, alguns dias depois. As datas exatas são desconhecidas. Um amigo da família encontrou o diário de Anne logo após ela ser presa. Depois de descobrir que a moça tinha morrido e o pai sobrevivido, o documento foi entregue a Otto. O homem, ao retornar para Amsterdã, leu o caderno e ficou impressionado com a filha. Ele não tinha ideia da profundidade de seus pensamentos e sentimentos e como ela era capaz de colocar tudo isso em palavras. O diário foi publicado em 1947 e mesmo tanto tempo depois de sua morte, é incrível pensar no legado que essa guerreira deixou. Atualmente, Anne Frank é muito conhecida e tornou-se uma espécie de figura santificada. Várias organizações fazem trabalhos humanitários em seu nome. A pequena agenda dessa menina conquistou as salas de aulas das escolas de todo mundo, principalmente por mostrar uma perspectiva diferente de uma criança judia
sobre o Holocausto e o nazismo. Essa é a história de Anne Frank. Se você quiser saber mais detalhes sobre a vida dela, eu te aconselho a fazer a leitura do seu diário, pois tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fique com Deus. Tchau.